Olá, meus queridos e abençoados irmãos, graça e paz. Bem-vindos a mais um Conexão ID. Desta feita, no limite Celsius, na temperatura Celsius. Nós estamos aqui nas montanhas do estado da Virgínia, a 5 graus abaixo de zero. Eu fiz questão de mostrar que já começou a congelar as águas dessa região, deste lago, mas quando se aproxima dezembro e começa janeiro, isso aqui para cruzar de um lado para o outro por cima. Por isso que a gente tem que estar bem preparado para falar do lado externo. Mas eu faço questão de mostrar exatamente isso, porque como nós falamos sobre a necessidade missionária mundial, e nós fazemos questão de mostrar que, havendo uma preparação, havendo um suporte, como eu tenho aqui, por exemplo, a minha possibilidade de estar do lado de fora. Eu tenho luvas, eu tenho botas, eu tenho uma roupa especial, e eu posso ficar do lado externo por o tempo que fosse necessário. E nesse ponto até a barba ajuda. Porém, falar de missão desta forma, porque havendo uma preparação, havendo um suporte, nós podemos resistir a altas temperaturas. Nós podemos resistir o lado externo. Exatamente o que falta para os missionários, o suporte para que eles garantam a sua estabilidade. E esse suporte precisa ser estabelecido em muitos lugares. O patinho veio me ver aqui, vou filmar um pouco ele. Deve estar querendo alguma comida. Pena que eu não tenho nada para dar para ele aqui. Agora eu quero mostrar um exemplo prático de estar do lado de fora e do lado de dentro. Do lado de fora, conforme indica aqui, está a 26 graus Fahrenheit, que dá 5 graus abaixo de zero no sistema Celsius. Mas aqui dentro do carro a temperatura é 70 graus. Eu faço questão de dar essa ilustração prática, porque quando se fala em missão, estando observando as missões com a temperatura interna, por exemplo, está a 70 graus Fahrenheit, é muito diferente do que está a 26 graus. Estando a 26 graus, se você ficar sem luvas, é como se congelasse as mãos, dói, o frio dói. Por exemplo, quando se está fora, a parte do corpo que não está coberta queima. Se a temperatura estiver muito fria, como estava agora, ventilando muito, o vento forte, complica mais a situação. Então, comparar o clima fora, estando do lado de dentro, não vai ter uma real
temperatura do ambiente, né? Porque, por exemplo, eu estando dentro do carro, eu estou desfrutando do aquecimento do carro, do aquecimento do motor do carro, que está proporcionando a temperatura ficar muito diferente do lado de fora. É igual, por exemplo, a Igreja da Pátria, os aglomerados que têm as facilidades, as festas, as comemorações, os carpetes, os bancos aveludados, os gabinetes pastorais e as receitas chegando em cada culto através dos dízimos e das ofertas. E essas receitas permitem aos pastores viver uma vida cômoda, comer do melhor, pagar suas contas em dias, ter suas propriedades, e alguns exageram da dose. Trabalhou na igreja, logicamente, fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, tá abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que a igreja... Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Apartamento dele, a esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, o irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Porém, esse disparate faz com que a área da igreja que é para ganhar guerra, ela perda a guerra, ela fracasse. E é exatamente o que está acontecendo no mundo. O islamismo tem ultrapassado a igreja, eu não me canso de falar isso, porque é muito grave. Porque o islamismo veio depois. O certo seria a igreja estar muito adiante do islamismo, ter conquistado muitos territórios. Porém, não é isso que acontece. Os islâmicos são mais agressivos, eles são mais organizados, eles sustentam melhor os seus missionários, eles não deixam os missionários passarem necessidade. E eles não param de avançar. E no lugar onde eles avançam, eles dominam. Eu sempre digo que a função dos muçulmanos, o desejo que eles têm, não é de conquistar os confins da terra. É dominar, eles falam em dominar. E é claro que para dominar eles precisam vencer os judeus e os cristãos. Esse que é o objetivo deles, desses ataques terroristas contra Israel, a decapitação dos cristãos. Eles querem dominar. Porém, nestes últimos anos, nós temos trabalhado muito para mudar essa situação, esclarecendo esses fatos para a igreja que não saiu para fazer missão. A igreja que não saiu para fazer missão, ela precisa saber da igreja que saiu para fazer missão, como está a situação fora, como está o clima fora. Olha, se você não tiver uma experiência de ficar em uma temperatura a 5 graus abaixo de zero, a 16 graus abaixo de zero, como nós ficamos aqui para final de ano, é impossível resistir, é impossível aguentar. Por isso que muitos missionários
não aguentam, eles voltam. E voltam frustrados, e para não desgostar o sistema, eles inventam qualquer desculpa para dizer que o tempo terminou, mas na verdade eles querem alguma chance para continuar trabalhando com a igreja, algum lugar para ficar, algum campo. Porém, esse fracasso repercute no resultado final, e o resultado final é ver a igreja sendo humilhada no mundo, em muitos lugares a igreja sendo desacreditada. E nós, que trabalhamos com missões, temos que informar a igreja que ficou sobre o que passa com a igreja que saiu. Mas acontece que esses assuntos, eles não são levados em conta nos congressos de missões, não são levados em conta nas reuniões convencionais, porque para a liderança da igreja, para os que lideram as grandes catedrais, não é interessante que haja investimentos missionários, porque o investimento missionário retira recursos da igreja local para enviar para uma terra distante. E isso não interessa quem depende, quem vive, quem sobrevive da omissão missionária. Quero falar isso olhando muito bem para vocês agora. Existe um meio de mudar essa situação, e mudar através do conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. O conhecimento missiológico, que pode ser aprendido através de seminários de missões, pode mudar a situação. E nós criamos, está fazendo 10 anos agora, em 2024, nós criamos em 2014, o SEMIPAN. Eu digo nós, a nossa missão, Seminário Missiológico Pan-Americano, que é um curso preparado para mostrar aos que não fazem missão, aos que não saíram para fazer missão, o que é realmente a missão da igreja. Nós mostramos o que é o crescimento vertical e o crescimento horizontal. E informamos que a igreja precisa desses dois crescimentos, como um pássaro precisa das suas duas asas para voar. E a igreja, para conquistar os confins da terra, ela precisa do seu crescimento vertical para gerar os recursos, para gerar a retaguarda de apoio, mas precisa do crescimento horizontal, que é o crescimento decorrente do preparo, treinamento e envio de missionários. Missionários que vão sair apoiados para fazer missão em outras terras, em outras culturas. Igual um soldado que sai de um país para defender um território, para vencer uma guerra, para conquistar outro território. Precisa sair. Da mesma forma, a igreja precisa sair. Se a igreja, como tem acontecido em muitos lugares, exercer um crescimento vertical desenfreado, como está acontecendo, por exemplo, e é interessante que muito desses crescimento desenfreado leva justamente o nome de missões. Estava vendo recentemente uma igreja, uma denominação que está construindo um grande centro de convenções, e o nome deste centro é Centro de Missões.
quando nós fomos examinar, essa igreja não tem nenhum projeto missionário. Porém, aloca o nome Centro de Missões, porque como se construir um grande prédio, esteja fazendo missão. E não está. É a mentira igual a República Democrática da Coreia do Norte. Democrática, a democracia na Coreia do Norte. Um regime totalitário, já está na terceira geração, uma dinastia que não tem nada de democracia, mas o nome do país é democrático. Observe que muitos juízes militantes da Suprema Corte Brasileira estão falando na defesa da democracia, quando estão prendendo pessoas que estavam manifestantes, condenando a altas penas, desproporcional ao agravo, e tudo com a desculpa de estar defendendo a democracia. Quando todo mundo nota que não tem nada a ver com a democracia, está sendo trabalhado para se implantar no país um regime comunista, com a proibição da liberdade de expressão, né? As pessoas sendo punidas, até deputados com toda a imunidade que tem sendo presos. Então, extrapolando todas as leis, mas tudo em nome da democracia. É igual muitas igrejas estão fazendo missão, centro de missões, sem fazer nada por missão. Então, faz muita falta que a igreja ela tenha um esforço para formar pessoas com instrução missionária, formar pessoas que entendam, ou melhor, discipular pessoas sobre a missão da igreja, sobre a necessidade de sustentar os missionários que saíram, sobre a necessidade de preparar uma nova geração de missionários para substituir os missionários que envelheceram. Muitos envelheceram sem poder fazer nada, porque ficaram a maioria do seu tempo fazendo esforço físico nas fábricas, em canteiros de obras, para ganhar o subsídio, por falta de apoio. Então, eu quero convidá-lo a se matricular no Semipan. Está disponível na internet, você recebe os vídeos das aulas, para acompanhar com as apostilas, que pode ser impressa, para você entender realmente como a igreja deve fazer para conquistar os confins da terra. Para os missionários que estão sobrevivendo em ambientes tão frios, tão difíceis, eles possam ser apoiados. E veja bem que eu não falo por mim, eu estou num paraíso agora. Eu estou aposentado, com os filhos criados. Ontem mesmo saímos com meus filhos, minhas netas, fomos jantar num restaurante, passar tempos especiais. Aqui, ó, esse casaco aqui que eu estou usando pela primeira vez, aqui, ó, um presente do meu filho ontem. Entramos numa loja, pai, isso aqui dá certo no senhor, parece até com o senhor. Então, são momentos lindos, mas eu estou lutando por outros que estão passando o que eu passei anteriormente, sem direitos, sem ser cidadão americano, sem ter aposentadoria, sem ter casa, precisando passar por momentos difíceis. E nos momentos mais angustiantes, que clama por apoio, as igrejas não respondem. Eu falo por estes. Eu falo pelos da África, que nós estamos ajudando de alguma forma. Como eles precisam de apoio. Para que a igreja desperte para as missões. Para que nós possamos fazer muito mais. E se você quer nos ajudar nesta obra, primeiro, se matricule no Semipan para você entender todos os detalhes do que precisa ser feito para que a sua igreja, o seu departamento de missões possa melhorar, possa fazer muito mais. Como fazer para estabelecer as suas congregações no exterior, porque o Semipan é dividido
em 3 apostilas. A primeira é estabelecendo as bases, a segunda expandindo os limites e o terceiro conquistando territórios. Vale a pena. Se matricule e entenda para que você possa, quando lhe derem uma oportunidade para pregar e falar de missões, não seja apenas argumentos, falácias, que você entenda realmente qual é a missão da igreja na terra. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir e acompanhar-me um pouco nesta viagem.